Bom, vocês três já tiveram relações homoafetivas e podem falar com propriedade sobre o tema. Eu sei que as experiências de cada uma são completamente diferentes, mas é isso que a gente quer diversidade. Então, Nanda, vou começar com você. Quando você se sentiu livre sexualmente falando? Olha, como eu falei no começo, né, eu achava que o problema era comigo e eu demorei muito para descobrir a minha sexualidade, assim, era muito, acho que desde pequena eu me tocava e achava que era uma coisa errada, tinha um tabu, tinha uma questão, assim. E eu descobri que eu gostava de meninas num relacionamento com um namorado que eu tive por 3 anos, e eu lembro que ele se vestiu de mulher no carnaval e eu fiquei com muito mais tesão nele. E ele falava assim, cara, tá estranho, sou eu e tal. E aí a partir dali eu comecei a olhar diferente para a mulher, porque ele me alertou para isso. Então eu tinha muito medo que isso acontecesse, eu tinha muito medo do meu desejo, sabe? Então eu fui reprimida há muito tempo, assim, eu sofri muito com isso. Mas depois que eu me apaixonei por uma mulher e beijei pela primeira vez, assim, foi uma liberdade absurda. E eu entendi o que era o tesão de fato, porque eu ouvia as minhas amigas falando, ai, transei, foi incrível. E eu transava e não era incrível. Tinha uma hora que até ficava gostosinho, mas assim, não era aquela... Eu quase não tinha assunto, eu preferia muito mais falar de outras coisas, sabe? Então, a partir do momento em que eu me libertei, assim, para viver o meu tesão mesmo, a minha verdade, a minha essência, aí foi só golaço. Tão bom ser livre, né? E você, Carol, quando você se sentiu livre sexualmente falando? Eu me senti livre sexualmente falando quando eu me assumi para mim mesma bissexual, quando eu vi que não tinha problema nenhum em sentir tesão no homem, na mulher. E desde quando eu fiquei com uma menina, eu comecei a me sentir mais livre. E quando eu assumi isso para a família, para todo mundo, foi uma liberdade bem gostosa. E como são as preliminares perfeitas numa relação a duas? Fala pra mim, Marcela. Aquilo lá que eu já digo, né? Pra mim, preliminares são outras coisas que não as práticas sexuais. Então, pra mim, a preliminar é perfeita no sexo a duas. Eu acho que a Nanda falou uma coisa que é muito legal. A massagem, a troca de olhares. A gente negligencia muito o olhar no olho um da outra, né? Essa troca misteriosa de olhares durante o dia, essa antecipação do tesão, pra mim, são as preliminares perfeitas. E construindo essa tensão sexual pra hora que chegar nas práticas sexuais, você já tá com esse fogo ali. E pra você, Nanda, quais são as preliminares perfeitas numa relação de duas mulheres? Eu acho que tudo. Eu acho que, às vezes, a Alan para, assim, fica me olhando do nada. Eu falo, o que foi? E a gente, às vezes, uma risada, a gente começa a rir pra caramba e quando vê, tá se amando. Eu acho que é livre, cada hora é de um jeito e o corpo é muito grande pra gente explorar, né? Como a Carol contou, né? Tem 2 mamilos, que são tipo um clitóris e 2 mamilos e olhe lá, sabe? Muita possibilidade.